Eu vou concluir ainda sobre a decisão do Tribunal, sobre o acórdão, né, a forma como o plenário deliberou. Veja que, por exemplo, sobre a publicação dos resultados, o pedido da UNITA. Então, o Tribunal diz assim que a lei define que estes resultados devem ser publicados apenas nas assembleias. As atas sínteses devem ser afixadas nas assembleias e cópias destas atas devem ser entregues aos delegados. Que não há nenhuma norma, não há na lei nenhum comando que oriente a fazer diferente. Mas publicar, digamos assim, o que não prejudica, o que abona o processo da transparência, da verdade, da lisura, é bom. Até Nesse porque sentido, o que a lei não proíbe é permitido. É permitido. Em direito público, penso que o princípio é diferente, mas de qualquer modo, neste caso, não prejudica. Não prejudica ninguém. Não é? Não há um prejuízo. Portanto, está a referir-se à questão recorrente do porquê que a CNE não trouxe cá para fora todas as atas. Não, porque é que o Tribunal não considerou procedente publicar, digamos assim, todos os resultados apurados por mesa e assembleia de voto. A CNE tem estes dados, é muito simples fazer isso. Até numa folha de Excel é possível fazer-se. Por que não se publica isto na internet? É uma coisa... O tribunal, ele não se limita a julgar a prova que as partes apresentam. Há uma coisa que se chama liberdade da apreciação da prova, né? O princípio da livre iniciativa probatória, também como se costuma chamar. Nessas circunstâncias, o tribunal, achando que a prova que lhe é apresentada não é suficiente para apurar-se não apenas a verdade formal, mas a verdade material, o próprio tribunal diligencia, não é, provas complementares para reforçar o seu juízo de certeza. Portanto, Os juízes não podem deliberar com este dúvida. acórdão não contém nenhum elemento que prova que a alegação de falsificação da CNE tenha sido comprovada. Tenha sido apreciada. Ou apreciada, pelo menos. Tenha sido apreciada. Porque mesmo quando o tribunal, no ponto 5º, finaliza a sua decisão, diz assim, nem todas, o tribunal verificou que as atas não estavam, que algumas atas ou a maioria das atas não estava conforme. Mas um tribunal não faz constatação. O que é que faz? Não faz constatação? O que é que faz então? O tribunal não faz constatação declaratória apenas a partir dos documentos que lhe são apresentados. O tribunal diligencia a verificação para emitir uma declaração certa sobre aquilo que apreciou. Um juízo de certeza. E ainda mais sobre esta matéria, que é uma matéria muito sensível, mas ao mesmo tempo me parece que é muito simples de provar se a UNITA tem ou não atas forjadas, porque agora ficamos neste clima de suspeição sobre a UNITA, mas o tribunal era a instância competente para dirimir exatamente este diferendo entre a CNE e a UNITA. Por isso é que o processo lhe foi entregue como uma terceira parte, não envolvida ab início no processo, digamos assim, da administração e da logística eleitoral. Então o tribunal tem de facto competências para fazer, digamos assim, a verificação da verdade material por força da livre iniciativa probatória, não é? E depois, então, nós entramos outra vez naquilo que é o julgamento do tribunal. Como se ajuizam os factos e como o tribunal interpreta a lei para encontrar o direito, não apenas para repetir o que a lei diz, porque o tribunal não pode ser um repetidor, uma caixa de ressonância da lei. Senão eu e o Alves também podemos estar no Tribunal Constitucional, se for só para fazer aquilo, certo? É muito simples, é muito fácil. O tribunal existe para, por meio do seu exercício decisório, não é, fazer operações de interpretação na aplicação da lei, explicando não só as regras, mas os valores implícitos. Repito, valores implícitos e os valores fundamentais, os valores inquebrantáveis. E eu aqui gostava de recordar que o Tribunal Constitucional, nas vestes de Tribunal Eleitoral, continua a defender matéria de natureza constitucional, porque a Justiça Eleitoral tem por fim a salvaguarda da integridade do Estado Democrático de Direito, artigo 2º da nossa Constituição. Vamos concluir este... E o que transparece aqui para fora é uma falta de transparência muito grande, passa o pleonasmo.
O que nós lemos é que não há transparência, nós não conseguimos. Aliás, a CNE nem se deu ao trabalho de nos explicar o resultado da auditoria aos programas fonte de apuramento, não se deu ao trabalho de colocar o relatório da auditoria no seu site. Eu ainda não encontrei, não sei se colocaram ontem à noite ou há 2 semanas. Não se deu ao trabalho de explicar como é que se faz o apuramento provincial. Isso não é só para os delegados, não é para os comissários, para nós, os cidadãos. Aliás, as eleições não se resumem aos concorrentes. Não se resume. O eleitor é... O dono do processo é o povo. A soberania reside no povo. E é essa consciência que tem que estar em todos os agentes eleitorais, inclusive os comissários da CNE, e também a quem tem a função de garantir a integridade do processo do ponto de vista jurisdicional, os procuradores e os juízes. Isso também tem que estar. Sobre as atas síntese, por exemplo, o tribunal daí diz outra vez, a lei muda, a lei nada diz, se a lei nada diz, eu também nada faço. Não pode. O tribunal tem que interpretar o silêncio da lei. O tribunal, inclusive, tem competências para criar, quando a lei nada diz e é uma situação que precisa de regulação, o tribunal pode criar aquilo que se chamam normas ad hoc, que é uma norma específica criada naquele caso, com o ajuizamento daqueles factos, daquela prova, para suprir ou para solucionar aquela questão. E não conflitua com a lei? Não conflitua, normalmente não conflitua porque o juiz vai criar essa norma a partir dos valores do próprio ordenamento jurídico, dos princípios normativos do ordenamento jurídico. Não é uma norma que se cria assim, do arbítrio, é um processo, digamos assim, hermenêutico com regras próprias, e os juízes devem ter esse conhecimento, se não têm, mas eu creio que eles têm. Então, sobre as atas síntese, isso também era uma operação muito simples. Era uma operação muito simples, mesmo estas 3.000 atas onde o tribunal declara que não era sua competência, mas fez esse exercício e constatou aquelas discrepâncias, então o tribunal podia pedir também as atas correspondentes àqueles números à CNE para comparar. É fácil, isso não é difícil, Alves, está a ver? Mas então não precisa a lei dizer. Se isso tivesse sido feito, acha que iria alterar substancialmente os resultados finais? Eu não creio que só é justa a decisão do tribunal se favorecesse a UNITA. Só nessa perspectiva é que seria justa, não. Eu creio que é justa a decisão do tribunal que, tendo sido tomada dentro de um equilíbrio necessário, nos transmita, nos transpareça, não é? Que foram feitos todos os exercícios necessários, técnicos, morais, para se chegar à verdade material. Isso para mim é que era o mais importante, mesmo que no final o tribunal continuasse a considerar improcedente, digamos assim, os pedidos da UNITA ou alguns pedidos da UNITA, todos não, mas alguns pedidos da UNITA, e validar os resultados eleitorais. Aliás, penso que sim, penso que quando o tribunal diz, olha, não é minha competência fazer isso, e nem creio que seja correto o tribunal dizer que fez uma recontagem de votos, porque o que o tribunal fez foi comparar números, né? Então, penso que sim, que o tribunal, se não quisesse fazer esse trabalho, não era obrigado a fazer, podia ordenar a CNE a fazer. Pois. Podia ordenar a CNE fazer esse exercício ou arranjar um mecanismo em que estivesse ali um mandatário da UNITA e um representante da CNE com os documentos em posse, esse momento arbitrado por um juiz, alguém a apontar os... Quer dizer, há vários mecanismos para também reforçar, porque nós não nos podemos esquecer que uma das consequências do exercício jurisdicional em sede do contencioso eleitoral é reforçar a confiança dos cidadãos no processo eleitoral, não nas instituições, no processo. As pessoas têm que continuar a acreditar que vale a pena fazer esse exercício de 5 em 5 anos, porque se as pessoas começam a perceber que não vale a pena fazer isso, um dia as instituições entram em falência. E por último, não é? Diz o tribunal que por falta de indicação legal a CNE não é obrigada a proceder à auditoria, digamos assim, do apuramento dos resultados, além das que a lei orienta. A lei orienta a fazer auditoria ao ficheiro do registro e aos programas fonte. Mas aqui... Voltamos à mesma questão. Embora não seja obrigada, se o fizer, não prejudica o processo. Não, e mesmo aí o tribunal tinha ainda que interpretar a norma, porque a norma diz assim, faz uma auditoria aos programas fontes e penso que a todas as atividades de controlo das atividades de apuramento. Também deve-se fazer a auditoria. Isso está na lei. Está na lei. Então o tribunal tinha que explicar, não é? O que é que significa auditar os sistemas de controlo do apuramento? Porque eu acho que é também uma das questões que a UNITA levanta. O tribunal tinha que se pronunciar sobre isso.
E o tribunal não se pronuncia. Quer dizer, essas limitações. Depois diz assim, né? Também para corroborar um pouco com a CNE, que na página 13, que as atas apresentadas como prova não servem, ou seja, as atas que a UNITA apresenta como prova para contestar os resultados diferentes não são suficientes para admitir os pedidos que a UNITA faz. Suficiente em qualidade ou em quantidade? Não, aí é que está. Então, mas nós temos aqui duas perspectivas: a perspectiva da insuficiência qualitativa e a perspectiva da insuficiência quantitativa, não é? Mas mesmo quando tu dizes que a prova não é suficiente, tens que explicar porque que ela não é suficiente. Porque é o único meio de prova que a UNITA tem. Então, o que mais a UNITA poderia apresentar? Testemunhos? De quem? Margarete, nós não vamos ficar por aqui. Então, quer dizer, vamos continuar porque queremos ouvir a Margarete também sobre a construção de